Estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições, recebendo hoje aqui o candidato a senador Fortunato Martins, do Partido Socialismo e Liberdade, nessa sequência de entrevistas com os candidatos ao Senado. No bloco anterior, que terminou por conta do tempo de 10 minutos, o candidato respondia sobre o cenário econômico do país agora e a projeção de futuro para a nossa economia, os reflexos disso aqui no Estado e ele, como senador, caso seja eleito, o que é que pensa, o que é que vai fazer para melhorar a nossa economia? Bom, Rogério, como eu estava falando para você, hoje nós apostamos muito numa economia ainda primária, né? Nós investimos, os grandes latifúndios estão voltados para plantação de grãos que são exportados. Hoje o que nós mais exportamos no Brasil são grãos de soja, minérios de ferro, produtos primários, e compramos produtos com média e alta tecnologia. O Brasil tem que se voltar para uma economia interna, um fortalecimento da sua economia. Agora, para isso nós precisamos também investir em tecnologia, precisamos fazer uma reforma agrária que é tão pedida pelo povo brasileiro, precisamos romper com esse passado colonial de exportar produtos primários. Então eu penso que nós temos que fortalecer uma economia interna, apostando nas nossas potencialidades, e aí as potencialidades acrianas, potencialidade do Sul, dinamizar esse processo. Você vê, por exemplo, que nós, né, o brasileiro, nosso parque industrial, ele está voltado para atender as indústrias das empresas multinacionais em virtude do baixo salário que o trabalhador brasileiro tem. Nós poderemos investir em tecnologia, aproximar o Ministério da Ciência e Tecnologia das universidades, dinamizar o nosso campo, oferecendo assistência técnica e treinando os nossos agricultores, os nossos pecuaristas para aumentar a nossa produtividade e fortalecer o mercado interno. Na medida que nós façamos uma reforma agrária, nós criamos novas possibilidades e novos mercados, dinamizamos essa economia e oferecemos oportunidade de um bom viver para milhares de pessoas que vivem nas cidades, vivem nas periferias e não têm a oportunidade de trabalho. Penso que é uma alternativa para o fortalecimento da nossa economia interna e superar os abismos sociais que marcadamente nós temos no Brasil. Como é que o senhor vê a participação do Estado nessa questão econômica? Na sua opinião, qual é o papel do Estado na economia? Olha, o Estado tem muito a contribuir, né? Eu vejo, por exemplo, que eu sempre digo para as pessoas, nós vivemos numa estrutura municipal. Nós precisamos fazer uma reflexão a partir desse ponto. E são nos municípios que as pessoas, é na estrutura de município que as pessoas vivem, né? Então nós temos que procurar fortalecer os municípios e evidentemente que isso num conjunto de Estado, fazer o nosso dever de casa. Então, quais são as potencialidades? O que é que nós produzimos em cada município? O município de Brasileia produz queijo, vamos fortalecer a produção de queijo. Se o município de Brasileia produz um açaí, vamos produzir açaí, vamos dinamizar a produção, vamos investir em tecnologia para confeccionar outros produtos além do tradicional que ali existe. Assim como outras potencialidades que nós temos, né? O município de Cruzeiro do Sul tradicionalmente produz a farinha. Isso vai, então, criando, né, volumes de produtos para que nós possamos fortalecer internamente a economia nacional. Creio que cada um dá a sua contribuição. Nós, por exemplo, não podemos ser simplesmente compradores de produtos, né, que chegam até a nossa mesa, de arroz, de feijão. Nós temos que produzir também outras coisas que são destinadas a outros mercados no Brasil. Eu quero ainda insistir na pergunta, candidato, porque, veja bem, o Estado, como o promotor da infraestrutura, né, ou até, de certo modo, como um investidor de determinados setores e, em alguns casos, até direcionando os investimentos para setores que beneficiam esse ou aquele grupo. É nesse aspecto que eu pergunto para o senhor qual é o papel do Estado na economia. O Estado tem que ser um parceiro. O Estado definitivamente tem que ser um parceiro, né? Nós temos um projeto que são a criação, por exemplo, para os pequenos agricultores, nós temos um projeto que nós chamamos de sítio autossustentáveis, né? Esse sítio autossustentável dinamiza aquela economia, aquela experiência do trabalhador com vários produtos que ali ele planta e colhe para o sustento de sua família e faz com que
aquele excedente ele traga para o mercado. Isso aí é uma parceria que nós temos que ter com o quê? Com um plano de ceder terras, apoiar com tecnologia, né, a assistência técnica que nós temos e também de escoar a produção. Evidentemente que a estrutura, essa infraestrutura que você fala, nós temos que apostar numa infraestrutura que não seja apenas a questão de viabilizar os ramais, mas a infraestrutura que nós chamamos de infraestrutura popular. É aquela em que o Estado, como parceiro, chega com os agricultores, chega com as pessoas que podem produzir e fazendo parcerias com os pequenos e médios empresários. Nós, por exemplo, do PSOL, não defendemos que temos que trazer empresários de fora e oferecer incentivos fiscais. Nós temos que oferecer parcerias e potencializar e incentivar os empresários locais para que nós possamos produzir dentro das potencialidades que aí estão. Então, você vê, por exemplo, nós temos muita madeira, nós precisamos dinamizar. O resto de madeira que nós temos aqui no Acre ainda, muito dela é usada como lenha. Nós poderíamos estar usando para confeccionar móveis, né? Nós compramos os móveis, por exemplo, compactados ainda do centro-sul do país. E nós temos resto de madeiras aqui. Então, móveis de boa qualidade, de primeira, móveis de segundo, porque nós temos essa matéria-prima aqui. O couro também poderia estar gerando emprego e renda, que eu já falei aqui numa outra oportunidade. Enfim, há uma biodiversidade do qual as universidades precisam estar se aproximando, precisam estar pesquisando através dos seus projetos de pesquisa e extensão junto a outras comunidades que nós temos para que nós possamos conhecer o que temos e através disso então gerar emprego, renda e riqueza para a nossa população. Agora, isso evidentemente nós temos que ter uma ciência, não simplesmente uma ciência mercadológica, mas uma ciência que nos dê oportunidade para um bom viver. Em relação à economia ainda, há uma reclamação generalizada de municípios, inclusive no Acre, da questão da divisão do bolo, né? O governo federal arrecada mais, fica com a maior parte e atribui maiores responsabilidades aos municípios. Da mesma forma, os estados que estão endividados, que têm que tirar dinheiro de setores importantes para pagar juros da dívida. Como é que o senhor vê essa questão do pacto federativo, da dívida dos estados e municípios com a União? Olha, eu vejo, dentro disso que eu estou falando para você, eu vejo que os estados são penalizados, os municípios são penalizados, nós precisamos aumentar os percentuais, né, há uma reivindicação de 2% para os repasses para o município, nós somos favoráveis a isso. Por exemplo, a federalização da educação, que é uma proposta que tira, não que tira, mas que proporciona uma parceria com relação aos municípios. Federalizar a educação significa que você vai proporcionar uma responsabilidade para o governo federal e não repassar uma responsabilidade para o município. Então, essa é uma proposta da qual você tira responsabilidades do município e faz com que ele assuma outras responsabilidades, então, em que ele tenha, de fato, condições de resolver, né? Nós pensamos que os municípios têm uma contribuição a dar, mas não podem, digamos, ter uma tremenda responsabilidade quando a União se apropria, digamos, da maioria do bolo, né, que é tão reivindicado pela maioria da população, e aí nós temos representatividade, que são os prefeitos que estão reivindicando de forma muito justa essa participação. O senhor falou em transferência de responsabilidades. Outro setor que se cobra mais participação do governo federal é a segurança pública, especialmente numa região como a nossa, de fronteira com países produtores de droga. E, nesse aspecto, o que o senhor propõe, caso seja eleito senador, para melhorar essa realidade? Olha, nós temos uma ideia que é construir um projeto nacional de segurança pública. Nós temos um projeto nacional de segurança pública que ele foi construído em 2007, mas ele apenas reforça relações institucionais, né? O projeto de segurança pública que nós pensamos é um projeto em que a sociedade participa efetivamente disso, né? E aí nós pensamos através de escolas, de centros esportivos, culturais, que reúne as experiências de autônomos, de ONG, de escolinhas de futebol, de associações comunitárias que têm lá suas atividades esportivas e também atividades culturais, por exemplo, como as quadrilhas que nós temos aqui no estado do Acre, né?
Isso é uma atividade em que agrega as pessoas, que faz a inclusão social. Então nós temos um projeto, inclusive, que nós estamos apresentando aqui para o estado do Acre, que é a criação dos centros esportivos e culturais, para ser implantado nos pequenos municípios e também nas regiões da capital. Nós queremos levar esse projeto para o Congresso Nacional para que nós possamos criar isso em todo o Brasil, incluir milhares de pessoas, milhares de crianças, jovens e também adultos, oportunidade, geração de emprego e renda para os profissionais de educação da área de esporte e de artes e fazer um grande projeto de segurança pública, agregando mais uma outra atividade com relação a isso. Pensamos também que é necessário desmilitarizar a polícia, e quando nós falamos em desmilitarizar a polícia, algumas pessoas pensam que é extinguir a polícia. Na verdade, não, é tirar o caráter militar, torná-la mais... Candidato, o seu tempo se esgotou nesse bloco, o senhor segue com esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. O Gazeta Entrevista Especial de Cobertura das Eleições volta já já.